Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus. Eu quero falar neste exato momento sobre o Verbo de Deus, glória. Quero falar sobre o Logos, Cristo, a Palavra de Deus encarnada na terra, trazendo salvação para toda a humanidade. E a pergunta que muitos fazem, a pergunta que muitos se questionam é se de fato Cristo é Deus ou simplesmente Deus o criou. Dentro da Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 1, vamos entender esta grande essência, este grande mistério que existe em Deus e em Cristo. Então, Cristo, dentro da Bíblia Sagrada, se apresentou desde o Antigo Testamento, já no livro do Gênesis, como sendo o Verbo, a Palavra ou o Logos de Deus. Então vamos falar neste exato momento sobre esta preciosa palavra que representa Cristo, ou Cristo é a própria palavra, a palavra de vida eterna, a palavra que transforma e traz a salvação para o homem. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, nos ajude aí, glória a Deus, deixa o seu like, aperta o sininho e compartilhe esta mensagem com mais pessoas, porque eu creio que Deus irá te abençoar de uma forma toda poderosa. Quem é Jesus para você? Quem Jesus é para você? Jesus, em certa circunstância, ele perguntou para os seus discípulos a seguinte pergunta: o que estão dizendo aí ser o Cristo? O que estão dizendo aí ser o Cristo, o Filho de Deus? Os discípulos, tendo um conhecimento secular do meio da sociedade, responderam: Senhor, uns estão dizendo que tu és Elias, um dos profetas, Jeremias, e assim sucessivamente. Mas é interessante que Jesus ele muda a pergunta, e a pergunta de Jesus agora é para os discípulos. Ele faz: e vocês? Que dizem ser o Cristo? Os discípulos, eles tinham que responder uma pergunta importante que o mestre fizera. Talvez a pergunta de Jesus para você neste exato momento também é essa seguinte pergunta: quem é Jesus para você? Os discípulos se calaram e Pedro, por divina revelação, vai mostrar claramente que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus, ele se alegra porque diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Mas é interessante notarmos que Jesus, ele faz a pergunta a respeito daqueles que estão fora. Depois Jesus faz a pergunta para aqueles que estão dentro. Os de fora não sabiam quem ele era, mas deduzia acerca dele. Mas Jesus não se importava com os que estavam de fora. Jesus se importava com aqueles que estavam dentro. É por isso que Jesus ele usou a pergunta agora para aqueles que estavam do seu lado. E por incrível que pareça, os discípulos que andaram com Jesus por um período muito grande, alguns ainda não o conheciam a fundo. Alguns ainda não compreendiam quem era Jesus. Mas é interessante vermos que Jesus, ele é a própria expressão do Pai na terra. E o evangelho que nós vamos ler agora, o evangelho de João, é um evangelho diferenciado. Não é um evangelho igual os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que tem uma relação, algo ligado entre eles, coisas semelhantes. João é um evangelho separado. Mateus mostra Jesus como rei, que veio no meio dos judeus. Nós notamos dentro do Evangelho de Mateus que tem muitas expressões, assim como foi dito pelo profeta, assim como diz o profeta, assim como está escrito. São expressões em Mateus, porque em Mateus mostra Jesus como rei e veio para os judeus. O Evangelho de Marcos é um evangelho mais simples, é um evangelho que mostra Cristo como servo, um evangelho que mostra Jesus como aquele que veio para realizar, para servir, para fazer milagres. É um evangelho simples, como o evangelho para os gentios.
Agora, o Evangelho de Lucas é um evangelho com uma qualidade de detalhes que mostra conhecimento e sabedoria para os gregos. Então, esses 3 evangelhos sinópticos, eles mostram a vida cotidiana de Jesus, como Cristo que faz milagre, como Cristo que pregava para as multidões, o Cristo, o homem perfeito, o rei dos judeus, o que veio para servir os gentios. Mas o Evangelho de João, ele tem uns detalhes profundos. O Evangelho de João nos mostra Cristo antes mesmo da criação do mundo. Antes que tudo existisse, João mostra Jesus. Então o Evangelho de João, ele tem uma finalidade, e a finalidade do Evangelho de João é mostrar Cristo como Filho de Deus, o próprio Deus. É dentro do Evangelho de João que temos o texto áureo, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a espinha dorsal da Bíblia. Então, dentro do Evangelho de João, vamos entender quem é o Verbo, quem é a Palavra, quem é o Logos de Deus e aonde deu-se a origem deste Logos. E vamos entender também quão poder tem esta palavra para transformar vidas, para mudar corações, para mudar o percurso de uma humanidade, somente pela sua palavra. Então, dentro do Evangelho de João, do capítulo 1, verso 1, o evangelista diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, notemos uma coisa muito importante dentro do Evangelho de João. João está dizendo o seguinte, quando a terra foi feita, ele estava lá. Ou melhor, antes da terra ser feita, ele estava lá. Porque o Verbo, olha só, no princípio, ele, a expressão ele é Jesus. No princípio ele, ou no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que interessante, Jesus no princípio da criação, ele é colocado como a palavra, o Verbo, o Logos, a expressão do Pai. Aquilo que o Pai deseja, ele pronuncia, e a sua pronúncia tem poder para executar a vontade do Pai. É interessante vermos em Hebreus nos diz o seguinte: eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou, tudo que Jesus efetuou, tudo que ele fez em poder e em glória, foi mostrando a vontade do Pai. Então, quando nós olhamos para Jesus e conhecemos Jesus e entendemos quem é Jesus, nós entendemos quem é Deus, entendemos a vontade do Pai, entendemos os mistérios que existem em Deus. Porque a Bíblia diz no livro do Gênesis, no capítulo 1, que quando Deus vai criar do nada. Bereshit Baara Elohim, no princípio criou Deus. Olha que interessante, quando Deus cria, Deus vai criar do nada. Mas quando Deus vai criar do nada, Deus usa a sua expressão, Deus usa a sua palavra. E a palavra que sai da sua boca tem poder de trazer à existência aquilo que não existe, de trazer à existência aquilo que não existia e passar a existir. Parece que eu vejo Deus na eternidade tendo a ideia da criação e usando a expressão haja. Quando ele disse haja, o verbo ou a palavra que João está dizendo aqui, porque no princípio era o verbo ou a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu vejo o próprio Deus em Cristo, na palavra,
agindo e dando ordem para que aquilo que não existe venha a existir. Prestemos atenção, no princípio Deus usa a palavra, e esta palavra tem poder. Esta palavra tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Esta palavra tem poder de criar coisas que não existem. Então, o nosso Cristo que João está mostrando dentro do Evangelho, o Verbo, a palavra de Deus, a expressão de Deus, tem poder para transformar qualquer coisa, a não ser a si mesmo, conforme João diz que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Por que Jesus, no seu primeiro milagre, transforma a água em vinho? É algo que está expressando quem ele é. É aquele que tem poder de mudar as coisas impossíveis. Aquele que tem poder de transformar uma situação para outra. Porque na ótica humana a água não se transforma em vinho, mas na mão do mestre transforma-se em vinho. Então esta palavra, o Cristo, o Logos de Deus, ele vem sendo apresentado de geração em geração. Quando nós vemos Deus falando com o seu povo, lá na terra do Egito, levantando Moisés como um grande legislador, para levar o povo para o deserto para adorar. E no deserto, Deus se apresentar para Moisés no Monte Sinai, no monte de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio que Deus não usou nenhuma figura do que há no céu, na terra, ou de aves, de répteis, de quadrúpedes, ou de alguma coisa visível. Deus usou a sua palavra. Olha que interessante. E a palavra de Deus sustentou o seu povo de geração em geração. A palavra de Deus sustenta os filhos de Deus de geração em geração, porque não há outro a não ser o próprio Deus. E esta palavra, conforme João, no seu capítulo 1, também expressa, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. Olha que interessante, aquilo que está na esfera espiritual toma forma, vem na terra, uma encarnação no útero de Maria para cumprir a vontade do Pai. Então conheça mais quem é este Jesus. Conheça mais quem é a palavra de Deus. Quem é o nosso Salvador. Ele tem poder e toda palavra que sai da boca dele tem poder para transformar qualquer circunstância. Tem poder para transformar qualquer problema que existe na nossa frente, inclusive salvar o homem da condenação. Porque o próprio Cristo diz que aquele que ouve a sua palavra e a pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha. Então prestemos muita atenção o que João está querendo mostrar. João está querendo nos mostrar que Jesus, o próprio Cristo, ele tem poder de mudar a circunstância. Jesus, ele tem poder pela palavra de mudar qualquer coisa que existe na nossa vida. E muitas pessoas, por não compreender a essência de quem é Jesus e a sua palavra, usa subterfúgios, usa circunstância, usa meios visíveis para dizer que Deus está, para dizer que Deus está aqui, usando formas místicas para dizer que é a manifestação de Deus, sendo que a palavra de Deus já é a autoridade maior de Deus na terra, já é a boca de Deus falando, já é a expressão do Pai para mudar a nossa vida e a nossa história. Eu quero convidar você a mudar a perspectiva de quem é Jesus, porque muitos esperam Jesus simplesmente no âmbito físico, mas Jesus está no âmbito espiritual e a palavra dele tem poder para transformar, a palavra dele tem poder para mudar. Então, para você que me ouve, para você que entende isso que eu estou dizendo no teu coração, basta somente uma palavra
e as coisas vão acontecer. Mas uma palavra que venha a ser direcionada diretamente do trono de Deus para as coisas entrar no seu devido lugar. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é a expressão do Pai. Jesus é a própria palavra. Oh glória! Jesus é o ser a quem o Pai enviou na terra como sendo o verbo de Deus para transformar esta nação, para transformar este homem pecador, depravado, que vive na sua imoralidade, que ama os seus prazeres terrenos, que vive a sua vida sem saber o que vai acontecer no amanhã. Nada que faça, nada que produza, nada que ele possa fazer nesta terra vai agradar a Deus, a não ser que ele obedeça a palavra de Deus, que ele obedeça aquilo que a palavra de Deus diz, porque em Cristo está contida toda a sabedoria, toda a plenitude, todo o conhecimento, toda a riqueza, toda a prosperidade está contida em Cristo Jesus. Parece que eu vejo o retrato de Deuteronômio, aonde o povo está diante de dois montes, o monte da bênção e o monte da maldição, o monte da obediência e o monte da desobediência. Quem obedece à palavra, as bênçãos do Senhor, corre atrás dele e vai alcançar. Mas quem não obedece à palavra, virá sobre ele maldição, por causa daquilo que ele está cometendo, a desobediência. Então a expressão de João é linda, a expressão de João é plena, a expressão de João é gloriosa, mostrando Jesus que está com Deus. Jesus está com o Pai antes da fundação do mundo. Jesus está com o Pai antes que as coisas acontecem na eternidade. Ele é o próprio Deus. Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado na terra. A Bíblia diz que quando o anjo Gabriel se apresentou para Maria, preste atenção, mas diz, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco, Deus manifestado na carne, no útero de uma mulher, vindo a esta terra para dar salvação para a humanidade. Este é o Evangelho, a plenitude do Pai manifestada. Paulo diz, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou teu filho, nascido da descendência do homem, nascido da mulher, para dar salvação para o homem. Olha que interessante, também temos uma expressão muito linda e muito gloriosa, que está na primeira epístola, ou a primeira epístola universal do apóstolo João, que diz assim, a mesma expressão, só que de uma forma mais profunda. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e foi manifestada. Olha que interessante. E o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E na primeira epístola de João, ele vai um pouco mais além. Ele vai antes da terra ser praticamente criada. Ele vai antes da criação. Ele está dizendo o que era desde o princípio. E o princípio agora, que na primeira epístola que João está colocando, não é o princípio da criação. Não é o princípio da palavra ágil, não é o princípio do dunamis de Deus, o poder que faz as coisas existir, não. Ele está dizendo, antes, o que era desde o princípio, uma eternidade remota, onde Deus já existia, a palavra já existia. E esta palavra é a palavra da vida eterna. Esta palavra é a palavra da vida eterna. Não há outra palavra que possa salvar a humanidade. Não há outra palavra que possa conduzir a humanidade para a vida eterna. Somente Ele, Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Verbo de Deus,
o Logos de Deus, a expressão de Deus nesta terra, pode transformar a tua história, pode transformar a sua vida, pode mudar o percurso da sua mentalidade, porque quando você entende quem Ele é, os seus olhos são abertos, as suas escamas caem e você começa a contemplar o verdadeiro poder da graça do Pai manifestada em Jesus Cristo. É interessante olharmos para essas expressões bíblicas que João usa, a palavra da vida eterna que foi manifestada nesta terra. Que propósito glorioso, que perfeição do Pai, que virtude digna de nós podermos acatar isso dentro do nosso coração e adorarmos a Deus acima de todas as coisas, adorarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa perseverança, porque nós alcançamos, aleluia, graça diante os olhos do Senhor, e a palavra de Deus trouxe para nós o alívio para a nossa alma, nos livrando da condenação eterna, porque encontramos a verdadeira luz. O salmista Davi, no Salmo 119, 105, usou a expressão: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então Cristo, Ele é a luz. Ele veio como luz para clarear aqueles que estavam em trevas. E quando a luz se manifestou, o que estava em oculto também se manifestou. Os pecados se manifestam pela luz, só que a luz também clareia o nosso caminho para caminharmos na verdade, para caminharmos na perfeita vontade do Pai. Então este Logos, esta palavra, esta perfeição, este Cristo, este Deus Todo-Poderoso que está no nosso meio, que está na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, tem todo o poder para mudar a circunstância, tem todo o poder para salvar a tua família, tem todo o poder para salvar a tua casa, tem todo o poder de mudar a alma do pecador e levar para a salvação. Este é o Verbo de Deus, este é a palavra de Deus, a expressão de Deus, o que era desde o princípio, desde a eternidade. Ele já era, ele veio a esta terra como homem, deu a sua vida no Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, assentando-se à destra de Deus e dizendo algo glorioso para o meu e o teu coração: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, porque tudo que está nele é leve, tudo que está nele é glorioso. A presença de Deus é digna. Notemos novamente no livro do Gênesis, capítulo 1, e a Bíblia diz: e haja, e a Bíblia diz: e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação da luz e das trevas. Depois de Deus: e haja, e assim aconteceu. Prestemos atenção numa coisa: Jesus é a expressão do Pai. Então nós temos que nos perguntar, dia após dia, qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade do Pai Celestial para dentro da minha história, da minha vida? A pergunta que eu faço, que você faz diariamente, está registrada nos Evangelhos. A Bíblia diz que todos que vinham até Jesus, Jesus lhe curava. Todos que vinham até Jesus, Jesus não despedia eles de mão vazia. Jesus libertava o oprimido, dava uma palavra profética para um, para outro, pregava, ajudava, consolava, visitava. E todos que vinham até ele, ele cuidava deles e trazia a restauração. Talvez você está procurando um Jesus diferente desse daqui. Talvez você está procurando um Jesus que possa simplesmente satisfazer os seus desejos pessoais. Não que ele não possa, porque ele tem todo o poder. Se ele quer abençoar a sua vida, ele vai abençoar. A Bíblia diz que quando eles tiveram um momento que eles tiveram que pagar um imposto, não havia dinheiro, ele lançou uma palavra: Pedro, vai,
Pega o peixe, porque dentro do peixe tem dinheiro para você pagar, para mim e para você. Ele tem poder, ele é dono do ouro, ele é dono da prata. Mas a essência gloriosa dele é salvação, a redenção dos nossos pecados, a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então ele era desde o princípio. O que vimos e com os nossos olhos e que temos contemplado, as nossas mãos tocaram, a palavra da vida eterna. Não deixe que pessoas enganem você. Não deixe que pessoas torçam a verdade do Evangelho. Não permita que pessoas mudem a essência do eterno Deus na sua vida. Guarde no seu coração, porque a palavra que Ele deu ao teu respeito vai se cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não faria. Oh glória, Deus tem poder, independente das circunstâncias que você está vivendo, independente dos momentos que você está passando, Deus tem poder sobrenatural para mudar a tua história. Parece que eu vejo Ele hoje entrando dentro da sua casa que está destruída. Parece que eu vejo a palavra da vida hoje entrando no teu casamento, entrando na tua estrutura, visitando teu filho que há muitos dias saiu de casa e não voltou. Esta palavra de vida eterna vai trazer à existência aquilo que não existe. Se você crê no poder desta palavra, hoje as coisas começam a mudar para você, porque ainda antes que houvesse dia, Ele é, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Operando Ele, quem impedirá? Então a palavra de Deus para você neste exato momento Ele traz à existência aquilo que não existe. Dando Ele a palavra, as coisas vão acontecer. Dando Ele a palavra ao teu respeito, os céus vai trabalhar ao teu favor, os céus vai trabalhar na tua casa, porque querendo Ele operar, ninguém pode impedir. Este é o verbo, este é a palavra de Deus. O que era de eternidade e eternidade manifestou em carne, trazendo salvação para mim e para você, dizendo: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E glorificamos a Ele que após a sua ascensão enviou o teu Espírito para que pudesse nos conduzir em toda a verdade. E conduzindo-nos em toda a verdade, conseguimos entender a perfeita expressão de quem Ele é, a perfeita glória que existe nele, assim por revelação, através do Espírito Santo. Paulo diz: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus preparou para você é muito grande. O que Deus preparou para a tua história é muito enorme, é glorioso demais para se expressar. E hoje, pela atuação da graça e pelo reino de poder, pela magnífica glória do Pai, eu e você conseguimos manter o relacionamento com a palavra de Deus. Quando mais eu pratico, quando eu mais absorvo aquilo que está contido nesta palavra, o Espírito que traz vida, me traz a vida da palavra. E eu cresço, eu vou amadurecendo, eu vou tendo estrutura, eu vou me relacionando com Ele, eu vou tendo um nível mais profundo de intimidade, eu vou conseguindo adentrar ao coração do Pai. E aquele que passa a obedecer, o Espírito vem sobre ele, porque a palavra de Deus nos leva para perto dele. Deus tem vontade, Deus tem desejo de nos conduzir na sua presença, nos levar para dentro das suas recâmaras, para provarmos a verdadeira presença da intimidade. Para encerrarmos, eu cito Gálatas, aonde o Espírito que vem sobre nós nos deu o direito de adoção, para clamarmos: Abba, Pai. Esta palavra da vida eterna nos deu o direito de sermos filhos, porque ela nos transformou, somos lavados pela palavra, e a palavra nos dá a nova natureza, a palavra nos dá uma nova vida perante a presença de Deus, e com essa natureza temos também a herança
de sermos chamados filho de Deus. E o Espírito que habita dentro de mim e habita dentro de você nos dá o direito de sermos chamados filho de Deus. A expressão é papai, uma expressão aramaica que dizer papai. Então o Espírito do Pai que está dentro de mim me dá o direito e qualidade de filho. E o filho tem conexão com o Pai. O filho tem um relacionamento profundo com o Pai. O filho quer conhecer o que está dentro do coração do Pai, e o Pai quer revelar para o filho o que existe dentro do coração dele. Então existe algo glorioso que temos que entender, que o Pai tem algo glorioso para nós. Então, nosso estado como filhos, e Jesus que veio para trazer esta liberdade, quebrando a parede da inimizade, quebrando a separação, quebrando tudo que bloqueava, quebrando os nossos pecados, levando sobre si no madeiro, levando sobre ele os nossos pecados, nos dando direito para herdar a vida eterna. Agora sim, através de Cristo, temos uma conexão plena. E esta conexão me dá o direito de sentir o pulsar do coração do Pai. Esta conexão me dá o direito de me relacionar, saber que Deus é meu Pai, saber que Deus me gerou em Cristo, saber que Deus me dá uma nova oportunidade a cada momento de me relacionar com o Pai, de ter um relacionamento profundo, glorioso e eterno. Então precisamos entender, precisamos focar a nossa visão, precisamos mudar a nossa mentalidade e vermos Deus de uma forma clara por meio de Cristo. O Cristo a quem nós servimos sempre usou a expressão: o Pai me deu. Tudo que eu faço eu aprendi com o Pai. Tudo que eu realizo foi o Pai que me ensinou. Então está na hora de eu e você, nós, como cristãos, filhos verdadeiros do Pai, provarmos da nova natureza, na essência da glória do Pai, na revelação do Filho. Como o Filho agiu, eu também vou agir, obedecendo e aprendendo com Cristo aquilo que o Pai quer revelar para o meu e para o seu coração. Esta é a palavra de Deus que expressa poderosamente pelo Espírito ao teu coração. Deus quer levar você a um nível profundo de relacionamento. Deus quer colocar você numa intimidade gloriosa. Deus quer levar você para os recônditos secretos da tua presença. Mas você tem que reconhecer a divindade do Pai através de Cristo Jesus, que é desde o princípio o verbo, a expressão. Então quer aprender sobre Deus? Está tudo em Cristo. Cristo é a expressão do Pai na terra. Tudo que o Cristo fez, tudo que Cristo realizou, foi por causa da vontade do Pai. E ele diz: obras maiores farão, vocês terão acesso. Ele abriu o caminho, conforme em Hebreus, abriu o véu, nos deu o acesso, nos deu ousadia para chegarmos perante o trono da glória, perante o Pai, por um novo e vivo caminho. Deus quer algo profundo com você. Deus quer algo glorioso no seu coração. Deus quer que haja um despertamento ímpar dentro da sua alma, para você entender quem é o seu Senhor, para você entender quão grandes coisas tem o Senhor para a sua vida e para a sua história. Mais do que eu, o Pai tem vontade de revelar para você, revelar para nós coisas magníficas, tesouros escondidos, aonde somente os íntimos pode entrar, pode provar. Mas sem a revelação do verbo, o Logos, a palavra de Deus, eu não consigo entrar nesta intimidade. Porque Jesus diz que ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Se não passar por mim, não chega o Pai. Eu sou o caminho. Quer entrar na dimensão da operação do poder? Jesus é o caminho para chegarmos nesta intimidade. Eu encerro usando a expressão do profeta Oséias. Glória a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se você já tem um contato com Deus, se você já tem um relacionamento profundo com o Pai, intensifique, passe mais tempo, leia mais, ore mais, louve mais, intensifique a sua intimidade com Deus, porque tem muita coisa ainda para Deus revelar ao meu coração e ao teu coração através da palavra. É tão
tão importante entendermos os textos bíblicos, porque em Efésios está escrito que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer que Deus já determinou, Deus já deu o que é meu por direito, mas eu tenho que entrar através da palavra e descobrir o que Deus vai dar para mim, o que eu tenho com o Pai. E Deus vai revelar coisas magníficas, gloriosas ao meu coração e ao teu coração. Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. O Verbo de Deus. O Verbo de Deus. E a Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a tua glória, como a glória do unigênito do Pai. Deus abençoe a sua vida. Se essa palavra falou poderosamente no seu coração, nos ajude compartilhando. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam ser instruídas pelo Espírito Santo, que precisa ser edificada por Deus. E você que ficou conosco até o final desse vídeo, glória a Deus, toda segunda-feira às 10 horas da noite, nós estamos tendo lives no nosso canal, lives proféticas, onde pessoas estão sendo abençoadas por Deus e vidas estão sendo transformadas, testemunhos gloriosos da parte de Deus. Então Deus abençoe a sua vida, nos ajude compartilhando. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.